Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu vou te falar quais são os medicamentos mais utilizados pelos idosos e também você vai compreender quais são os riscos na utilização inadequada desses medicamentos e o que você pode fazer para ajudar os nossos idosos a administrar melhor. Porque nós sabemos que a medicação ela pode trazer mais qualidade de vida para os nossos idosos, mas também pode trazer muitos problemas, inclusive levar à morte. Então é importante que você que é cuidador, você que é idoso ou é profissional, aprenda quais são as melhores formas de administrar as medicações. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento humano. Tenho essa página aqui no Facebook, onde eu estou ao vivo todas as quintas-feiras, às 19 horas, para um bate-papo com você. Também tenho o meu perfil no Instagram, o meu blog, drajulianabenevides.com.br, e também o meu canal do YouTube. Então, se você está entrando agora, me conhecendo nesse momento, eu divulgo diariamente informações sobre saúde do idoso e também sobre saúde da cuidadora de idosos. Então, é importante que você esteja aí inscrito nos meus canais para que você receba informações diariamente. Também quero lembrar você que hoje, ao final dessa live, eu vou trazer uma surpresa muito legal e quem estiver aqui comigo ao vivo vai receber aí um presente que eu vou dar para vocês, tá certo? Então me acompanhe, fique nessa live até o final, porque além do conteúdo de hoje, que é muito importante, eu também preparei um presente super especial para você. Eu quero pedir também para você que está entrando que prepare já caneta e papel, tá? Para que você anote as dicas que eu vou te dar hoje, porque são muito importantes. Então é preciso anotar aí, ou se você tiver com o seu computador ligado, digita aí no seu computador, mas não deixe de anotar, porque realmente são informações que podem fazer um grande diferencial na vida dos nossos idosos e diminuir aí os riscos de problemas associados a medicações, tá? Quero dar uma boa noite, então, para quem está entrando, a Rosa Monteiro, que está aqui. Boa noite, Rosa. Quem mais estiver entrando aqui, coloca o seu nome, de onde você é, se é idoso, idosa, se é cuidadora profissional, se é cuidadora familiar, para que eu possa te conhecer e para que a gente possa vir aí interagindo melhor, né? Eu estou bem feliz, algumas cuidadoras a gente já tem se aproximado, já temos um contato maior aí ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, né? E para mim é muito legal, muito importante conhecer você, conhecer suas demandas também. E já aproveitando, se você tiver dúvidas aí acerca do que eu vou falar durante a live, você já vai anotando. E no final da live eu vou abrir um espaço para perguntas, para que a gente possa interagir, tá certo? Uma boa noite para Maria Graciele também. Boa noite, Maria Graciele. Quero pedir a vocês que já curtam e compartilhem o vídeo para que assim que eu iniciar esse vídeo já chegue aí para o maior número possível de pessoas, de idosos, de cuidadores, de profissionais ou de pessoas que talvez hoje, você pode não ser idosa, pode não ser uma cuidadora hoje, mas fatalmente você vai conviver com idosos, seja no seu trabalho, seja na sua família, você vai ficar idosa, vai ficar idoso, então todos nós temos que aprender os assuntos que eu vou divulgar aqui na página, tá? Quero dar uma boa noite para Ana Cláudia Veloso, que está aqui presente também. Uma boa noite para você, Ana Cláudia. Boa noite para Lúcia Alves também. É um grande prazer ter vocês por aqui. Então, lembrando, gente, eu vou iniciar já a nossa live. Quem não compartilhou, compartilha. A gente já vamos começar a conversar sobre as principais medicações que os idosos utilizam, quais são os riscos, quais são os problemas no uso de várias medicações e também vou trazer várias dicas sobre esse assunto. Então, é importante anotar, tá? E anotar suas dúvidas também para a gente conversar ao final desse vídeo, tá certo? Então, vamos já começar agora. E lembrando do presente também, que eu vou te dar ao final desse vídeo, então fique atento, tá certo? Bom, então já iniciando, gente, o assunto de hoje, tá? Nós sabemos que a maioria dos idosos aí utilizam pelo menos de 3 a 5 medicações. Isso é um número muito grande. E temos idosos que ainda utilizam muito mais. Semana passada, por exemplo, eu estava no hospital, chegou uma idosa com uma lista de mais de 8 medicações. E isso é um grande problema. Por quê? Os idosos, eles têm, à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo ele vai sofrendo alterações.
Então, o que acontece? Acontecem alterações na metabolização das medicações e na excreção das medicações. Então, quando a gente usa um conjunto de medicações, especialmente se elas não foram prescritas, né? Se o idoso ele faz automedicação, isso pode trazer vários prejuízos para a saúde do idoso e pode, inclusive, levar à morte. Então, por isso que a gente não pode utilizar a automedicação, ou seja, se medicar, né? Muitos idosos acham que pode ir na farmácia, alguns medicamentos a gente não precisa de receita, então o idoso vai lá, sente algum problema, vai para a farmácia e compra, como se aquilo não tivesse efeito nenhum. Mas traz vários efeitos sim, existem vários riscos associados à utilização de medicação. Então, por isso que é importante a gente entender quais são esses riscos. O primeiro deles é a polifarmácia desnecessária. O que é isso? Polifarmácia é quando o idoso utiliza 3 ou mais medicações, né? Várias medicações ao mesmo tempo. E isso pode ocorrer por vários motivos. O primeiro deles é porque muitos idosos procuram vários médicos ao mesmo tempo. Então, eu sinto uma dor na perna, eu vou no médico, eu sinto uma dor no braço, eu vou em outro. E quando vão para a consulta dos médicos, geralmente o idoso não conta o seu histórico. O médico, por sua vez, não pergunta. E o idoso também não fala qual é o seu histórico, ou seja, se ele já teve outras doenças, outras cirurgias, se ele já utiliza medicações, e aí ele pega, um médico prescreve um remédio aqui, outro ali, quando vê o idoso já com uma sacola de medicação. Isso é um grande problema que ocorre. Um segundo problema associado a essa polifarmácia desnecessária, ou seja, a utilização de várias medicações ao mesmo tempo, é quando o idoso se automedica. Ele vai na farmácia, estou com uma dor de cabeça, eu compro um remédio, estou com uma dor no estômago, eu compro outro. E ele não tem noção dos riscos que isso pode trazer. Um outro problema que a gente tem também são os efeitos adversos das medicações, tá? Muita gente acredita que, poxa, eu senti uma dor de cabeça, vou tomar um remédio, não tem problema nenhum. Só que existem efeitos adversos, efeitos colaterais das medicações, que nós vamos conversar sobre isso hoje. Por exemplo, sonolência. Às vezes você toma uma medicação para dor de cabeça, você vai sentir uma dor no estômago. Às vezes você pode ficar com falta de concentração por conta de uma medicação, com problemas de memória, pode sofrer quedas. Tudo isso são efeitos adversos de medicações. Você toma a medicação para resolver um problema e você traz outro problema para a sua vida. Quero dar uma boa noite para a Antônia, para a Márcia, para a Lu Pereira, Ismael, também que está aqui presente. É um prazer ter vocês por aqui, gente. Então, o que acontece? Os primeiros problemas, né? Como eu falei, polifarmácia, temos os efeitos adversos das medicações, temos também a interação entre as medicações. O que é interação medicamentosa? Às vezes você toma um medicamento anti-inflamatório, você está utilizando para diminuir a inflamação, e aí esse medicamento pode aumentar a sua pressão arterial, por exemplo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque algumas medicações, elas podem interagir umas com as outras e aí elas podem aumentar, por exemplo, no caso do anti-inflamatório, se você utiliza sem uma prescrição de um médico, ele pode, por exemplo, aumentar, se você já tem a pressão arterial, ele pode aumentar a sua pressão. Ou existem medicações, por exemplo, que podem diminuir o efeito de outras, né? Algumas medicações você toma e se você for diabético, ele pode diminuir o efeito do medicamento, que é para diminuir o açúcar no seu sangue. Então, por isso que a gente nunca pode tomar medicação quando vem na nossa cabeça, porque geralmente a gente não lê a bula e a gente desconhece aí a interação que pode ocorrer entre as medicações, tá? Um outro problema que pode acontecer quando o idoso usa muitas medicações é a confusão na administração. Quanto mais remédio você toma, mais confusão você faz com o horário, para que serve aquela medicação, né? Às vezes o idoso ele vai ao médico, o médico prescreve uma medicação, para ele tomar só durante um tempo, ele continua tomando, e aí às vezes vai no posto de saúde, pede para renovar aquela receita, aí um médico, talvez com boa vontade, né, mas sem pensar nos riscos que aquilo pode ter, ele prescreve a medicação, aquela pessoa fica tomando a medicação indefinidamente. E aí surgem outros problemas de saúde e aí vai adicionando medicações, né? E com isso o idoso passa a ter dificuldade, ele não sabe para que ela é aquela medicação, para que serve, qual é o objetivo.
E além disso, ele faz confusão, ele não sabe o horário de tomar, ele toma no horário errado. Às vezes toma duas medicações que são para o mesmo objetivo, ele toma ao mesmo tempo. Então, quanto mais medicação o idoso utiliza, pior. Além disso, a gente tem um outro problema que é muito sério, que é o efeito cascata das medicações, das prescrições. Por exemplo, né, o idoso está tomando uma medicação e é para algum problema de saúde, essa medicação causa uma dor no estômago. Aí ele vai, toma uma outra medicação para dor no estômago. E aí depois que ele começa, insere esse segundo medicamento para dor no estômago, ele pode começar a sentir dor de cabeça, que é um efeito dessa segunda medicação, que era para causar, que era para tratar o seu problema anterior, que causou uma dor no estômago. Ele toma o medicamento para melhorar a dor no estômago e tem uma dor de cabeça. E aí ele vai inserir uma terceira medicação. E por aí vai, né? Quando o idoso vê, ele já está tomando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicações. E é importante a gente entender o que acontece, principalmente com os medicamentos mais utilizados pelos idosos. E quais são esses medicamentos que são mais utilizados pelos idosos? Em primeiro lugar estão os psicotrópicos, né? Você que toma medicação para dormir, né? Medicação calmante, ansiolíticos, medicamentos para depressão. Todos esses medicamentos, né, eles devem ser utilizados estritamente quando houver indicação médica. Por quê? Especialmente no idoso, esses medicamentos podem causar sonolência, podem causar dificuldade de concentração, problemas de memória, podem causar confusão mental também, e tudo isso pode levar o idoso a ter queda. Quando a gente vai conversar com idosos que sofrem queda, geralmente essas quedas ocorrem à noite e dentro de casa. Por quê? O idoso toma medicação para dormir e aí durante a noite ele acorda ainda sonolento, e aí muitas vezes cai, ocorre o evento da queda. E nós sabemos que geralmente 50% dos idosos que caem, eles infelizmente eles morrem em até 1 ano. Então, por isso a gente precisa ter muita atenção, tá? Às vezes os médicos, eles prescrevem essas medicações para um determinado período da vida, né, dos nossos idosos. Talvez estejam passando por algum problema difícil, e aí o médico prescreve um antidepressivo, prescreve um ansiolítico, prescreve um medicamento para tratar a depressão. Mas é importante, como eu sempre digo aqui nos vídeos, que a gente busque outros meios também de lidar com esses problemas, né? Se você usa um antidepressivo, se você usa um ansiolítico, procure também um psicólogo, procure uma ajuda espiritual, procure uma caminhada, como eu sempre falo aqui, fazer um exercício físico, mudar a alimentação para que você consiga superar a ansiedade, a depressão, os problemas de dormir e não ter necessidade de utilizar essas medicações, porque infelizmente são as mais perigosas, né? Elas ajudam, mas elas também trazem vários perigos para os nossos idosos. Então é importante ter muito cuidado, tá? Uma segunda classe de medicamentos que é muito utilizada pelos idosos são os anti-inflamatórios, né? A gente vê aí na carteirinha, na bolsa dos idosos, ibuprofeno, nimesulida, paracetamol e uma lista imensa de anti-inflamatórios. Mas o que acontece com essas medicações? Se o idoso ele utiliza por muito tempo, essas medicações podem trazer problemas hepáticos e problemas renais, ou seja, problemas para os rins dos nossos idosos e problemas para o fígado também. Então é importante ter muito cuidado, você não pode se automedicar, né? Não, eu estou sentindo uma dor que eu acho que eu estou com inflamação, então eu vou tomar a medicação, vou na farmácia e vou comprar, não precisa de receita, só que isso futuramente vai trazer problemas renais para você e problemas no fígado. E além disso, como eu falei no início da live, também podem trazer problemas para você que usa medicamentos para hipertensão, né? Os anti-inflamatórios, eles podem aumentar a sua pressão, ou seja, eles podem diminuir o efeito dos medicamentos que você utiliza para diminuir a sua pressão arterial e podem também interagir com os medicamentos que você, que é diabético, utiliza. Então, jamais você deve utilizar medicamento anti-inflamatório por período prolongado e sem receita médica, tá? É super importante que você tenha orientação médica quando você for utilizar esse tipo de medicação, tá certo? Quero pedir mais uma vez para quem está entrando aí, compartilhe esse vídeo, porque essas informações são muito
importante, gente. Eu trabalho em um hospital e não é nada difícil, na verdade é muito comum você encontrar idosos que são atendidos na emergência por conta de problemas no mau uso de medicação, por não entender a interação das medicações e esses perigos. Então é importante que a gente leve essas informações, tá? Quero dar uma boa noite para Leninha, Cléria, Luiz Carlos e os demais que entraram aqui, já passou o nomezinho, mas uma boa noite para vocês também. Sejam bem-vindos, tá? E uma boa noite para Fabiana Costa também. Boa noite, Fabiana. Prazer ter você por aqui, tá? Então, falamos psicotrópicos, anti-inflamatórios e tem também outros medicamentos que são de classes diferentes, mas que eu juntei todos em um conjunto só, porque eles trazem os mesmos efeitos perigosos para os idosos, tá? Que são os medicamentos antialérgicos, antigripais e relaxantes musculares. O que acontece com essas medicações, né? O idoso ele está com uma gripezinha, está com uma alergia, ele vai lá e toma um antialérgico, toma um antigripal. E aí o que acontece? Ele fica muito sonolento, ele fica com fraqueza muscular, confusão mental e pode levar à queda. É muito comum, por exemplo, idoso com a doença de Alzheimer, né? Fabiana, que está aqui, que é a coordenadora aí de um grupo que fala sobre o assunto do Alzheimer, ela sabe disso. O que acontece? Um idoso com Alzheimer, ele toma uma medicação antialérgica que não foi prescrita pelo médico. E aí o que pode acontecer com ele? Uma agitação. Ele pode ficar agitado por conta do antialérgico. Ou ele pode ficar sonolento também. Pode causar uma confusão mental no idoso. E aí o cuidador fica ali sem saber o que está acontecendo, o que aconteceu para mudar a situação desse idoso. Foi lá o medicamento antialérgico que ele comprou na farmácia e que achou que não tinha interação nenhuma, não tinha problema nenhum. Então vejam o problema de medicações comuns que a gente utiliza no dia a dia e que trazem grandes problemas para os nossos idosos, tá? E por fim, uma quarta classe de medicamentos aí que eu juntei também num grupo. Podem ser problemáticas, que são importantes, o idoso utiliza, foi prescrito, tem que utilizar a medicação, mas a gente precisa ter cuidado. Medicamentos para os diabéticos e os medicamentos antihipertensivos. Por quê? Se o médico receitou para você uma certa dosagem e aí o idoso, por tomar 3, 4, 5, 8 medicações, se confundir e, por exemplo, ele aumenta a dosagem do medicamento para diabetes, ele pode ter uma crise de hipoglicemia, ou seja, o açúcar dele pode diminuir. E aí ele vai ficar com confusão mental e se não for socorrido o mais rápido possível, ele pode ir até a óbito, tá? Medicamentos antihipertensivos também podem levar a vários problemas aí para os nossos idosos. Principalmente você que é idoso, né, que é cuidador, está tentando inserir essas modificações de hábitos de vida, né, para os nossos idosos. É importante que você saiba que quando esse idoso ele for começar a ter uma vida mais saudável, o nível dele de açúcar no sangue vai começar a melhorar. E aí o que vai acontecer? Ele provavelmente vai ter necessidade de diminuir a medicação. Então, por isso que a gente precisa estar atento. O idoso começou a ter hábitos saudáveis, você vai perceber que ele vai tomar a medicação e a pressão dele vai diminuir e a glicemia dele também. Então, é hora de fazer o quê? Levar esse idoso ao médico para que o médico possa diminuir essa medicação. E não fazer o contrário, como muita gente faz, né? O açúcar no sangue diminuiu, então vou dar uma bala para o idoso e continuar tomando a medicação. Não, se está diminuindo muito, né, o açúcar no sangue e a glicemia, então está na hora de voltar ao médico e talvez seja o momento de diminuir essa medicação ou até de tirar essa medicação da vida do idoso. Olha que maravilha. Então a gente precisa estar atento a isso. Quero dar uma boa noite a Lázara também. Fabiana está dizendo que compartilhou. Gente, quem não compartilhou, compartilhe. Lembrando que agora eu vou falar para vocês quais são as melhores formas de administrar a medicação e no final dessa live, você que está aqui vai receber um presente meu. Então é super importante que você compartilhe, que convide outras pessoas também para compartilharem, para estarem aqui nessa live, porque hoje eu vou trazer um presente super especial para vocês, uma surpresa que eu preparei, tá certo? Então, vou trazer para vocês quais são as dicas. E aí, eu quero que você esteja com papel e caneta agora para anotar as dicas que eu vou te dar. Então, vamos lá. Primeira dica é sobre a administração de medicação. É importante que você que é idoso ou você que é cuidador auxilie esse idoso a juntar todas as medicações que ele toma
todas as receitas dele, coloca todas as receitas em uma pasta, coloca todas as medicações em uma sacola, em uma bolsa. E aí, qual é a segunda dica? O que você vai fazer com isso? Você vai agendar um geriatra ou um médico de família para esse idoso. Quem é o geriatra? O geriatra é o médico que trata das doenças que atingem os idosos. Ele é o profissional mais adequado para manejar, para administrar, para ver quais são as medicações que são importantes esse idoso continuar utilizando ou não. E um outro profissional que também é muito experiente, que pode ajudar muito os idosos, são os médicos de família, né? Os médicos de estratégia de saúde da família, né? PSF, conhecido como PSF, porque são médicos que têm uma grande experiência, uma capacitação com idosos. Então, você vai juntar todas essas medicações, todas essas receitas dos vários médicos que esse idoso frequentou, vai colocar tudo junto, vai marcar um geriatra ou um médico de família, tá? Uma boa noite aí para Antônia, né? Compartilhou, uma boa noite para Danila, seja bem-vinda, tá bom? Seja bem-vinda aqui à minha live, você é nova, não te conheço ainda. Então, juntou tudo, marcou o geriatra, no dia da consulta, a primeira coisa que você tem que fazer, contar o histórico para esse geriatra, o histórico desse idoso, tá? Esse idoso já fez alguma cirurgia, ele já teve algum problema de saúde, já teve alguma infecção, ele tem algum problema que esse médico não saiba, quais as medicações que esse idoso toma, o que ele sente quando ele toma essas medicações. É importante até escrever, você pode pegar uma folha de papel para você não esquecer de escrever tudo, né? Se for sua mãe, seu pai, se for você, ó, tal ano eu fiz tal cirurgia, tomei tal medicação, já tive tal doença na infância, na adolescência, na juventude, anota tudo, porque muitas vezes o médico não pergunta e, como eu falei, o idoso não fala. E é muito importante que esse médico saiba, né? Por exemplo, nessa semana nós falamos sobre o lúpus. Nós sabemos que quem sofre com lúpus tem um problema na imunidade dele, né? Essa doença ataca o próprio corpo dessa pessoa. Então, muitas vezes não vai ser indicado a vacina, por exemplo, da febre amarela, como muitos me perguntaram em boxe. Se o médico não sabe, pode ser que ele olhe para esse idoso, não acha que ele está bem, prescreva. Então é importante falar todo o histórico, todas as medicações e tudo aí que o idoso utiliza, o que ele sente quando ele toma essas medicações e conversar com o médico, tá? Ana Maria está dizendo que está gostando cada vez mais, né, das informações. Que bom, Ana Maria, te agradeço e vejo que você sempre compartilha os vídeos também. Muito obrigada, tá? E aí, uma quarta dica, quando estiver lá com os médicos, pedir ao médico uma revisão dessas medicações, tá? É super importante, como eu falei, muitas vezes os idosos utilizam as medicações, ó, há muito tempo, talvez nem tenha mais aquele problema, já curou daquele problema, aí continua tomando como anti-inflamatório, tem idoso que fica tomando anti-inflamatório a vida inteira, e aí isso vai trazendo os problemas hepáticos, né? E os problemas também nos rins, no fígado do idoso. Então, é importante pedir ao médico para fazer uma revisão. Doutor, tá aqui, ó, todos os médicos que eu tomo, 5, 8, não sei quantos, revisa aí, realmente eu tenho que continuar tomando essas medicações? Isso é muito importante. E aí você vai pedir ao médico para fazer uma prescrição única. Nosso objetivo é diminuir essa confusão que acontece com os idosos que tomam muitas medicações. Então, o médico vai revisar, vai ver qual medicação você ainda tem que tomar. Ele vai fazer uma prescrição única. Numa folha só, você vai pedir ao médico para colocar ali quais medicamentos que você tem que tomar pela manhã, à tarde, à noite, na hora de dormir, para que fique claro para você e você não fique com vários papéis de várias prescrições, porque é isso que causa confusão. Não só no idoso, mas até em mim e você, que talvez não seja idosa, né? Ou não seja idoso. Então é importante a prescrição única, tá? Uma outra dica também, pergunte aos médicos, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, tá? Pergunte ao médico quais os efeitos adversos que essa medicação pode ter, ou seja, quais os efeitos colaterais. Porque o que acontece? Às vezes o médico prescreve uma medicação, né, para pressão. Aí essa medicação traz uma dor no estômago, aí você vai lá e se automedica. E se você voltar no médico e pedir para ele avaliar, você já sabendo que essa dor no estômago pode ser por causa daquele outro medicamento que ele prescreveu, ele pode trocar a sua medicação. E ao invés de você tomar duas, você vai tomar uma. Então é importante perguntar o que eu posso sentir tomando essa medicação, porque aí você vai ficar atenta e se você tiver o efeito adverso, você vai procurar o médico e ele vai alterar, talvez, mudar essa medicação ou mudar a dose para que você não tenha problemas e não tenha que inserir
outros medicamentos, tá? É uma outra coisa que você precisa perguntar ao médico também. Se os medicamentos que você toma, você deve tomar em jejum, se você deve tomar junto com a alimentação ou com o café da manhã, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar. É super importante, porque algumas medicações, por exemplo, tem idosos que tomam medicações para doença de Parkinson. Algumas você só pode tomar 1 hora antes de comer. Você não pode tomar na hora de comer, porque isso vai diminuir o efeito da medicação. Então, veja como é importante saber se você pode tomar junto com a alimentação ou não, se tem que ser em jejum, enfim, tem que perguntar isso ao médico. Uma outra coisa que é super importante é organizar semanalmente os medicamentos que você vai tomar. E aí eu trouxe para vocês um que minha mãe utiliza, né, um organizadorzinho. Vocês podem comprar esse organizador aqui em lojinha de R$1,99, isso aqui custa R$5, né? No máximo R$10 você compra esse organizador. E aqui vai ter, ó, os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, até domingo. E o período, né? Segunda de manhã, segunda na hora do almoço, segunda na janta. E aí aqui nesse, por exemplo, que só dá para quem usa até 4 períodos, né? Que foi colocado aqui. Nesse quarto, um suplente. Aqui você pode colocar, por exemplo, o medicamento que você utiliza em jejum, ou o medicamento que você utiliza para dormir. Aqui é super fácil de organizar. E você que é cuidador, você pode ensinar, né, o idoso, você é idoso, a utilizar, né, esse tipo de organizador. E aqui você bota, ó, todos os medicamentos. Medicamento que você usa na manhã, na semana inteira, na hora do almoço, à noite, tá? E aqui fica muito mais fácil do que o idoso ficar com várias caixas de medicação, porque isso só causa confusão, tá? Então, utiliza um organizadorzinho e tem aquela prescrição única. Em vez de ter várias receitas de médico, uma prescrição só que o geriatra ou médico de família pode fazer para você. Anote tudo. E aí, a outra dica que eu quero trazer para você. Só utilize a medicação pelo prazo que o médico determinou. Se o médico passou a medicação para você que é idoso, você que é cuidador, né? Passou para o idoso para tomar 1 semana, 7 dias, 14, 21 ou 30 dias e pediu para o idoso retornar. Retorne ao médico, tá? Não deixe que esse idoso utilize a medicação por tempo indeterminado, porque isso pode trazer vários problemas. Uma outra dica também, segunda não, já é a nona dica, né? Perguntar ao médico se existe outra opção terapêutica. Por exemplo, se esse idoso está obeso, está com pressão alta. Voltou? O telefone tocou aqui, gente, infelizmente. Então, se esse idoso, ele está começando aí a desenvolver a diabetes, você pode perguntar ao médico se, ao invés de já iniciar a medicação, se existe aí uma outra opção terapêutica. Por exemplo, a caminhada é uma ótima opção. Deixa eu ver aqui, voltou aí legal para vocês, gente, o vídeo? Deixa eu voltar aqui Pronto, agora eu acho que voltou, né? Porque o iPhone, gente, ele toca, mesmo quando a gente bloqueia a ligação, é um problema. Mas, enfim, voltando aqui. É importante, então, você ver com esse médico se existe outra opção terapêutica. Por exemplo, como eu falei, o idoso está diabético, com pressão alta, iniciando aí, né, um quadro de diabetes e tal. De repente, perguntar ao médico se existe outra opção terapêutica. O que é isso? Mudar a alimentação, fazer um exercício físico, que talvez com tudo isso o idoso não precise fazer uso da medicação. Então é importante perguntar isso também. A 10ª dica, ter atenção com a mudança de hábitos, né? Eu até comentei aqui no início do vídeo. Se o idoso está mudando para ter hábitos mais saudáveis, provavelmente ele vai ter necessidade de diminuir a medicação. Então, percebeu lá, como eu falei, que a pressão está diminuindo, a glicose no sangue também, já procure o médico para que ele talvez diminua a medicação ou até retire a medicação desse idoso, tá? E aí, finalizando, gente, muito importante para quem trabalha em emergência, que eu estou muito acostumada a ver, o idoso chega na emergência e aí a gente pergunta para o familiar, pergunta para o idoso qual a medicação que ele toma. E ele não sabe. Então, é importante ter essa lista das medicações, tira uma cópia da prescrição. Se tiver que levar o idoso a uma emergência, já leva tudo, uma sacola com tudo, para que o médico, assim, possa avaliar e saber quais as medicações que esse idoso toma e quais são as dosagens também. E fechando, não interrompa a medicação sem perguntar ao médico, tá? Eu falei para vocês que vocês estejam atentos aí aos perigos da medicação
mas é importante que vocês não retirem a medicação sem pedir uma orientação médica, tá? Então, essas foram as dicas de hoje, né? Expliquei para vocês o perigo da automedicação, o perigo do idoso ficar procurando vários médicos ao mesmo tempo tomando várias medicações, os problemas que ocorrem com as interações aí, né? Problemas no fígado, problemas nos rins, problemas de memória, de concentração, quedas nos idosos e também as melhores formas de você organizar e administrar essa rotina, tá? Agora eu vou abrir para quem tiver perguntas, vocês podem colocar as perguntas aqui embaixo. A Eliane está me falando que adora as dicas, que bom, né, Eliane? A Leninha também. Eu acho que algumas pessoas colocaram perguntas aqui no início. Se vocês puderem recolocar as perguntas aqui, escrever novamente, vai ser mais fácil para mim do que voltar aos comentários, tá bom? E aí, enquanto vocês colocam as perguntas de vocês aqui no vídeo, eu vou trazer, né, a grande novidade. Então, gente, quem está me acompanhando aqui já há algum tempo, sabe que eu tenho uma grande preocupação, não só com os idosos, mas também uma preocupação com os cuidadores, sejam eles profissionais ou familiares, né? A Antônia tá dizendo que gostou, obrigada. A Fabiana também, que bom, né, Fabiana? E aí, gente, o que acontece? Eu tenho uma grande preocupação com a saúde das cuidadoras, porque eu sei que cuidar de idosos, né, muitas vezes é estressante, é cansativo, são várias demandas. E aí eu fiz um e-book, eu fiz um livro digital, onde eu trago algumas dicas, né, várias dicas aí para você que é a cuidadora, para você que cuida de um idoso que é dependente, para que você cuide sem adoecer, porque infelizmente, como eu sempre falo nas minhas lives, é muito comum a cuidadora de idosos adoecer durante esse processo, né? E aí eu vou disponibilizar esse e-book para vocês. Eu fiz uma primeira versão deles, né, no ano passado, e aí agora eu reformulei, o e-book ficou mais sintético, né? Ficou mais bonito, as informações ficaram mais concisas e eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês. Então, quem estiver interessado no e-book, você quer receber esse e-book no seu e-mail gratuitamente, é só você colocar seu e-mail aqui embaixo, mas aí eu peço que você coloque direitinho. Pode ser o e-mail seu, talvez de um neto, de um sobrinho, mas coloque direitinho para que o e-mail chegue na sua caixa de entrada, tá bom? Essa é a minha grande surpresa para você e por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque quem assistiu essa live de hoje vai receber aí em primeira mão esse e-book que eu preparei com todo carinho, tá bom? A Rosemary, ela tá aqui me perguntando, deixa eu puxar aqui o seu comentário no computador, Rosemary, que a pergunta ficou um pouquinho grande e no iPhone tá difícil aqui para eu ler. Deixa eu pegar aqui na live. O meu computador não pegou. A Rose está me perguntando aqui quando o idoso se recusa a tomar medicação, né? Deixa eu ver, ele toma direitinho, mas ela é difícil e tal. Então, a primeira coisa, Rose, é preciso assim, a gente ter muita paciência, tá? Principalmente se o idoso tem alguma demência. Se ele tem alguma demência, é um pouquinho mais complicado. Então, a gente tem que distrair. Às vezes, você tem que oferecer a medicação junto com alguma alimentação, para que o idoso não veja. Ou você mostrar, por exemplo, o idoso com Alzheimer, acontece muito ele estar com medo. Ele não sabe que aquilo ali é um remédio. E ele se recusa a tomar. Então, é importante você mostrar para ele qual que é essa medicação, porque assim ele vai se sentir mais seguro. E aí talvez aceite tomar medicação. Eu tenho um vídeo que é específico para pessoas que cuidam de idosos com Alzheimer. Ele está lá no meu canal do YouTube, DRA Juliana Benevides. Aí eu sugiro que você assista se for esse caso essa pessoa tenha doença de Alzheimer. Se não for, é preciso conversar, ter um pouco de paciência, talvez levando ao médico, pedindo ao médico para explicar a importância dessa medicação, o idoso utilize. Também pode acontecer desse idoso estar depressivo. E quando ele está depressivo, às vezes tem aquela sensação de inutilidade, né? De querer morrer mesmo. E aí talvez seja importante também até o auxílio de um psicólogo ou de um psiquiatra, tá? Também uma cuidadora me perguntou como cuidar de uma pessoa que tenha doença de Alzheimer. Então, eu tenho nesse canal do YouTube, se você ainda não conhece, você pode se inscrever lá no meu canal. Lá eu tenho várias dicas de como você auxiliar o idoso. É aquele que quer comer, tem Alzheimer e quer comer toda hora.
fica agitado, o que você faz? Não quer tomar banho? Então eu sugiro que você se inscreva lá no meu canal do YouTube. Eu também falo um pouco sobre o que é a doença, como melhorar e como lidar com o idoso que tem a doença de Alzheimer. Então sugiro que você se inscreva lá no meu canal. E a Rose está me falando que ela não tem, mas diz que não vê melhora, ela tem depressão. Então, Rose, eu imaginei que fosse essa situação. É importante cuidar a doença de fundo, que é a depressão, né? Porque se ela está com depressão, ela está naquela sensação de tristeza, de que acha que a vida não tem sentido. O legal também é você buscar outras formas além do psicólogo e do psiquiatra, que são super importantes nesse caso, mas você tentar levar essa idosa para estar em contato com a natureza, para fazer uma caminhada, né? Para fazer alguma coisa que ela gosta, tentar conversar com ela, ver alguma coisa que ela gostava de fazer, talvez descobrir o que causou, qual foi o ponto principal, né, o ponto de partida para essa depressão. Foi alguém que faleceu na família, alguém que esteve doente ou a própria doença dela, né? Mas é importante ajudá-la a descobrir um sentido para a vida dela, tá? Uma forma de voltar a viver, ver ainda que a vida tem sentido, né? Então, tratar a depressão é o principal para que ela aceite a medicação, porque se ela está no quadro de depressão, vai ser muito difícil realmente ela aceitar, né? Então, tem que ter muita paciência e tratar principalmente a depressão, tá bom? Dani, eu vou evitar falar aqui sobre nomes específicos de medicação, tá? Justamente por conta dessa questão de automedicação de idosos. Às vezes os idosos eles querem trocar a medicação sozinhos. Então, assim, eu vou falar de classe, mas eu vou evitar citar nomes de medicações para que justamente não aconteça automedicação, porque às vezes os idosos eles trocam a medicação por conta própria, né? E a gente que faz esse trabalho online, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente fala, para a gente não acabar estimulando sem querer a troca, né, e o uso de medicações aí, sem que seja prescrito por um médico. Então eu sugiro, assim, que procure o médico para que ele veja qual é o melhor e qual é o mais adaptado, tá bom, Dani? Justamente só para evitar esse perigo, tá? Que acontece desse trabalho que a gente faz online, tá? Bom, então é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo que eu vou respondendo. Então, lembrando que quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscrevam. Quem não tem Instagram, eu sugiro também que vocês façam a conta de vocês no Instagram, tá? Me sigam lá também, porque vem muitas novidades, além do e-book gratuito. Também vou ter um e-book sobre receitas, gente. Receitas amigas do idoso. Eu sempre falo que sobre alimentação, né? E aí eu fiz um e-book super especial também com receitas para melhorar a saúde do coração, receitas para evitar o câncer, para evitar a doença de Alzheimer, para controlar também essas doenças. Então as receitas com passo a passo ali vocês também vão receber gratuitamente. Então é só colocar o e-mail aqui, divulgar para outras pessoas também, para que todos recebam aí tanto o e-book, onde eu ensino como cuidar melhor da saúde da cuidadora, quanto também esse e-book de receitas. Então, vocês vão poder se alimentar, fazer o que eu faço aqui em casa, na verdade, de alimentação. Vocês vão poder também utilizar na vida de vocês, você que é cuidadora, cuidar da sua saúde para que você tenha um envelhecimento saudável e também cuidar da saúde dos nossos idosos, tá certo? Então, fique ligadinho aí, que você vai receber já já no seu e-mail, nos próximos dias, na verdade, né? Esses 2 e-books, tá? Eu quero desejar uma boa noite para vocês, agradecer a presença de todos, né? Lembrando que toda quinta-feira, religiosamente, nós temos aqui o nosso encontro marcado às 19 horas. Então, é só entrar aqui no meu Face, sempre divulgo os temas, mas independente, sempre vou estar falando de saúde do idoso, né? E saúde da cuidadora de idosos. Então, é só entrar aqui quinta-feira, 19 horas, que eu estarei ao vivo. De preferência, já veja qual é o tema para que você possa trazer suas dúvidas e eu possa responder aqui. Tá bom? A Rosana está me falando aqui que o pai dela toma medicação por conta própria. Pois é, Rosana, a gente tem que vigiar assim o tempo inteiro. É um hábito muito comum de idoso, ir na farmácia e comprar. E, gente, infelizmente eu tenho que falar, né? A indústria farmacêutica, ela faz assim
uma propaganda pesada, né? Inclusive na televisão, de antigripais, antialérgicos, né? Como se aquilo ali não fosse causar efeito nenhum na vida do idoso. E aí o idoso vai lá e compra e utiliza e acha que pode se medicar de qualquer forma. E não pode, como a gente viu hoje, né? Pode trazer muitos problemas. Então eu sugiro que você realmente vigie, fique de olho, esconda, sabe? Porque vai trazer problemas para ele vai ficar mais dependente, pode levar a óbito, e aí um remédio pode trazer um outro problema, ele vai tomar outro remédio e vai para aquela cascata de medicações lá. Então tem que vigiar mesmo, tá? Rosalba tá me falando que gostou, Madalena também. Gente, que bom, que bom. Fico muito feliz aí de ajudar vocês e aguardo vocês aqui então na próxima quinta-feira às 19 horas, tá bom? Forte abraço para vocês. Fiquem em paz e a gente se vê ao vivo semana que vem, mas dicas aí temos diárias em todas as redes sociais. Um forte abraço. Até mais.